Conceitos que foram esquecidos completamente em Naruto, parte 3 do Konoha Chronicles, O Homem é Bravo. Hoje falaremos sobre mais conceitos esquecidos na obra de Naruto. Logo no primeiro capítulo, a gente tem uma das premissas mais básicas da obra, o sonho do Naruto de se tornar um Hokage. Muitas pessoas acham que isso foi cumprido, mas na realidade não foi do jeito que deveria. Ok, no mangá ele se torna Hokage, porém no anime isso nunca acontece de fato. E convenhamos, Naruto acaba no casamento, né, com a Hinata. Não mostra ele virando Hokage, mostra num OVA ridículo que quem sobe lá é o Konohamaru. Vai tomar no cu o roteirista dessa porra, mano. Tem que mandar matar um filho da puta a dele. maioria das pessoas e também de todo o público que acompanha a obra assiste somente o anime. Ou seja, para essas pessoas, essa realização do Naruto se tornar um Hokage nunca aconteceu de fato. E esse é talvez o ponto mais importante da história inteira, mas infelizmente nem todos viram. Para quem Cara, não custava ter um episódio a mais, ou não, cortasse um episódio, porque eles queriam fechar com 700 episódios, né? 500 do Shippuden ali. Ou é 400, não lembro. Mas fechar com 700, né? Queriam fechar nessa pegada. Aí, mano, tirasse algum filler ali, caiu o episódio 699, seria o casamento com a Hinata. E o último episódio, o Naruto Hokage, pô. Em vez daquele OVA. Não, e o último episódio, e assim. Porra, tinha que fazer o bagulho emocionante, tá ligado? O Kakashi, né, fazendo um discurso e só uns flashbacks na tela, assim, mostrando o Naruto fudidaço e falando, eu vou ser Hokage, e pá, e tudo que ele passou, e no final chega o Narutão lá, brabo, virando o 7º Hokage. Porra, ia ser lindo, lindo, mas não, pelo amor de Deus, velho. sabe, o final Naruto tem que ter um remake. Tem que ter um remake, refazer as animações, pedir pra galera do estúdio de Demon Slayer fazer, cortar todos os fillers e mudar alguns pontos ali, tá ligado? Inclusive, esse pai, eu faço um vídeo no canal principal mostrando o que a gente poderia mudar em Naruto pra ele ser perfeito, tá ligado? do mangá de Naruto é bem diferente do anime. No mangá, ele realmente vira Hokage, mas no anime, o final é focado no casamento dele com a Hinata. E detalhe, esse casamento nem existia no mangá. E a cena dele se tornando Hokage simplesmente não existe. Pra você ver ele se tornando Hokage, você vai ter que começar a obra de Boruto, e convenhamos que nem todos gostam dela. Então, pra quem não começou Boruto... Eu odeio o design do Naruto em Boruto, tá ligado? O design do Sasuke é foda, da Sakura é legal, o Kakashi, tá ligado? Mas do Naruto, porra, mano, que isso, velho. Estragaram o homem. E estragaram a Hinata também, tá ligado? Tipo, pra mim o auge visual dos personagens de Naruto é no filme The Last. Custava, tá ligado? Seguir a linha do bagulho, pô. Muito provavelmente até hoje nem sabe que o Naruto virou Hokage. Partindo agora pro Konohamaru, a gente vai até o capítulo 2 de Naruto clássico. Esse personagem, sinceramente, é um dos mais mal aproveitados da obra. O segundo capítulo gira totalmente em torno dele. Você espera que ele vá ter alguma relevância grande. É verdade, né, mano? Konohamaru era pra ser o 8º Hokage, né, mano? Pra ser o pupilo do Naruto é muito mal aproveitado. Na obra, só que na realidade não. O Konohamaru é totalmente Eu acho legal que da primeira vez que o Konohamaru aparece, ele já tem uma rusga ali com o Naruto, né? Aí ele chega pro Naruto e fala: e que é? Você tá com medo de que eu sou filho do. Que eu sou neto do 3º Hokage, o Naruto? Ele não fala com essas palavras, mas basicamente ele lançou: eu quero que seu avô se foda e dá um murrão no Konohamaru, velho. Muito foda, mano. inutilizado. Ele tem um capítulo com pouco de desenvolvimento e depois ele simplesmente desaparece da trama. Em Naruto clássico, ele quase não aparece, e quando ele aparece, geralmente são em fillers. Quase nada dele é canônico, mas, querendo ou não, a gente tem um pequeno destaque dele lá em Naruto Shippuden. Na maioria das vezes, É isso que eu ia falar, né? Naruto contra o Pain, tá ligado? Mas aí só também. Só. ele serve como um alívio cômico, quase sempre utilizando o jutsu sexy, e isso acaba sendo o único uso do personagem em quase todas as suas aparições, tirando, é claro, a luta dele contra o Pain. Aquilo sim foi um momento relevante, mas desde o capítulo 2, tudo tirando a luta do Pain é meio descartável. Outra ideia que esqueceram vem lá da época dos exames Chunin. Lembra quando eles explicaram os pontos de chakra com o Byakugan? Na época, falavam que os Hyugas não só podiam bloquear os pontos de chakra com seu punho suave, mas também impulsionar o fluxo de chakra através desses pontos. Mas isso nunca mais foi mencionado na obra. Verdade, mano, cara, banalizar os Hyuga e o Byakugan.
tentaram dar uma corrigida com o Tenseigan depois, né? Mas vai tomar no cu, mano. Que desperdício o clã Hyuga em Naruto. Desperdício, velho. Em Naruto Shippuden, os Hyugas viraram só aqueles caras que bloqueiam chakra e ponto. E outra, como clã, eles também foram apagados. Essa ideia de aumentar o fluxo de chakra poderia ter sido muito interessante em determinados momentos. Espero que o YouTube não enche o saco por esse símbolo na testa da rapaziada. Poderia ser utilizado para Mas calma, o símbolo, vocês estão vendo, né? Que o símbolo, ele é pra esquerda, tá ligado? Tem a cruz no meio e as linhas que vão por fora, elas são viradas pra esquerda. Então, tecnicamente, não é o símbolo demoníaco. amplificar jutsus ou até mesmo combinar o estilo de luta dos Hyuga com habilidades de outros personagens, tornando eles mais úteis como suporte e não só contra usuários de ninjutsu. E aí temos o Dozo. Muita gente reclama dele e com razão, porque ele foi muito mal aproveitado. Ele tinha o melhor visual do time do som nos exames Chunin e poderes Verdade, né? muito interessantes, além, é claro, de uma presença muito ameaçadora. Dava pra Eu gostava do mano que tinha o bagulho aqui que soltava vento, tá ligado? E o Shino estourou o braço ver dele. que ele era realmente muito promissor naquele grupo. Alguns até dizem que ele deveria ter se arrependido e mudado de lado, se juntando à Vila da Folha. Mas, infelizmente, ele foi morto fora de cena pelo Gaara e sem nenhum destaque. O Dozo parecia que teria mais importância na obra. Ele foi construído para enfrentar o Sasuke e chegou até mesmo a tentar matar o Gaara para garantir essa luta. Ele teve embates com o Lee, derrotou o Choji com um só golpe, e tudo isso dava a entender que ele seria mais relevante. Mas não, ele foi usado apenas como um personagem que serve pra mostrar o quão assustador o Gaara era. Eu entendo que às vezes eliminar certos personagens assim de forma inesperada ajuda a criar uma tensão, faz a gente sentir que ninguém tá seguro, mas ao mesmo tempo o elenco de É legal, você fala, caralho, esse personagem é forte, ele é muito foda. Aí ele toma um couro, assim, ih, Naruto caralho. já era tão grande que talvez não tivesse mais espaço pra ele. Agora, falando de personagens esquecidos, a gente precisa lembrar do Shino. No Naruto clássico, ele F no chat, F no chat. era o gênio silencioso dos 12 de Não que ele morreu, né, mas assim... o Neji morreu porcamente e é bem mais lembrado que o Shino, tá ligado? E, pô, é muito legal o bagulho dos insetos, mas só o Naruto clássico mesmo. Porra, tinha uma inteligência quase do nível do Shikamaru, era impiedoso como o Sasuke, e lembra quando ele explodiu os braços do Zaku? Bom, Falei, já citei. aquilo foi definitivamente sinistro. Os seus insetos sugavam o chakra, o que já era algo muito raro e também muito versátil pra época. Mas ele foi esquecido. Ele não foi pra missão de resgate ao Sasuke porque ele tava em uma missão com o seu pai, um Jounin e também líder do seu clã, o que implica que ele era forte o suficiente pra acompanhá-lo mesmo com 12 anos. Ele foi claramente apresentado como alguém promissor, mas foi colocado de lado o tempo todo. Só aparecia quando era estritamente necessário. E é claro, com um nível de hype bem alto. E aí você me pergunta, Konoha, o que a gente viu dele no Shippuden? Bom, praticamente nada. Talvez se ele tivesse Nada em Boruto, ele só vira professor, não, completamente sucateado. virado um Ambu ou algum tipo de ninja que vai somente pra missões secretas, teria muito mais importância do que ele teve na obra inteira. O Shino acabou se tornando aquele adolescente deprimido que, apesar de ser muito poderoso, virou basicamente uma piada dentro da própria história. É como se o Kishimoto sempre esquecesse que ele existe. Essa transformação já foi uma decepção, mas nada se compara ao desastre completo que Boruto fez com o personagem. O cara Já cantei aqui. virou um professor fracassado que dá aula pro Boruto e pros outros alunos e ainda conversa com bichinhos de pelúcia. Eu não tô brincando, se você ir lá ver, é exatamente isso. Outro ponto que foi simplesmente descartado foi o jutsu de ressurreição da Shio. Ela usou esse jutsu pela primeira vez lá em Naruto E só ela sabe fazer essa porra, tá ligado? Shippuden pra salvar a Sakura dos ferimentos causados pelo Sasori, e não foi uma simples técnica de cura. A Shio tava literalmente trocando a própria força vital pra restaurar a da Sakura. E depois ela utilizou a mesma técnica pra trazer o Gaara de volta à vida, mas obviamente ela morreu nesse processo. Esse jutsu apareceu do nada, mas tinha uma temática muito bonita. Uma anciã da vila dando a vida pela nova geração. Só que, normalmente, quando um jutsu é tão poderoso assim, a gente espera que ele reapareça em algum momento da história, mas Eu acho que talvez o Kishimoto não quis usar, porque senão ia banalizar a morte. Tipo igual o Dragon Ball, né? Que morre e você... será que? Será que não volta, não? Entendeu? impactante. Talvez com a Tsunade, que é uma excelente ninja médica, ela poderia ter utilizado esse jutsu, mas Não, ela achava o Jiraiya lá no fundo do mar e usava essa porra. Aí... isso nunca
Tem uns jutsus roubados que é melhor esquecer, tá ligado? nunca aconteceu. E eu detesto obra que banaliza a morte, tá ligado? Então não é legal. Pra mim, nas obras, principalmente anime, tem que ser morreu, it's over, it's over. Não que não tenha um pós-ida, tudo bem ter um pós-ida e tal, mas o personagem que morreu não pode voltar, tá? A técnica foi usada somente uma vez pela vovó Shio e nunca mais voltou. O mais estranho é que esse jutsu podia trazer literalmente as pessoas de volta à vida. É algo meio que comparável com o Hine Tensei. Tudo bem que ele não é tão poderoso quanto o Hine Tensei, mas é uma habilidade absurdamente... Não, o Hine Tensei é absurdo, tá ligado? O Madara foi revivido pelo... Caralho, sumiu o nome agora, viado. Não, eu vou lembrar essa porra. Edo Tensei, caralho, sumiu. Eu ia falar Shinhan Tensei, mas Shinhan Tensei é outra coisa. Ele foi, tipo, foi ressuscitado pelo Edo Tensei, legal. Hine Tensei e ressuscitou. Aí você, porra, o que é isso, irmão? forte. O cara quebrou o jutsu, Tô pensando, por que outros ninjas velhos e experientes não aprenderam isso também? Tipo, usar como uma cartada final quando alguém já estiver no fim da vida. Seria muito interessante, mas o Kishimoto acabou desconsiderando isso. E novamente, voltando aos personagens largados, não tem como não lembrar do Paia demais, tá ligado? os Jinchurikis do 2º ao 7º. O Gaara e o Naruto foram muito bem desenvolvidos, principalmente o Naruto, que é o protagonista da E, cara, eu queria ver o Gaara usando o poder de Jinchuriki dele fora a batalha contra o Naruto, tá ligado? obra. Eu fiquei puto que tiraram o Shukaku dele, tá ligado? Mas os outros Jinchurikis, quase nada. Quando a Katsuki foi introduzida Aí outra coisa, o Gaara, né, aquele bagulho preto em volta do olho dele, não é maquiagem, é olheira. Porque ele não conseguia dormir e o Shukaku ficava fazendo ele ter pesadelo. Então ele não dormia, ficou com só o pó. Aí depois que tirou o Shukaku dele, ele continuou com as orelhas, tá ligado? Em Boruto agora eu não tô lembrando se ele tem as olheiras. Só que eu prefiro pensar que o Gaara não existe em Boruto com aquele cabelinho lambido dele. Mas no Shippuden ele ainda tem, mesmo sem o Shukaku, tá ligado? E foda-se, é design, tá ligado? O Gaara gostou das olheiras e falou, ah, foda-se, não tem o Shukaku mais, eu vou continuar sem dormir. como a organização que caçava os Jinchurikis, parecia óbvio que todos eles teriam algum tipo de destaque na obra, mas isso também nunca aconteceu. A gente... Cara, é só eu que já pensei o seguinte, se o Hidan não fosse um completo boçal, ele teria vencido? O cara, ele ficou explicando, então, eu pego o sangue, provo o sangue, aí todo o dano que eu coloco em mim, que sou imortal, você vai sentir. Era só ele não falar, irmão. Tá ligado? Era só ele não falar e matar todo mundo. Ele contou o bagulho. Até que um dos bagulhos mais roubados de Naruto, ele contou. Por quê, velho? Por quê, mano? Por quê? lutas rápidas, como a da Yugito, por exemplo, que lutou contra o Hidan e também o Kakuzu, o Kisame captura o 4 caudas e a gente nem vê como o 5 caudas é pego. O 6 e o 7 também, é tudo muito superficial. O 3 caudas, inclusive, tava por aí. Aí fica enchendo de flashback da pedra do Obito, flashback do Naruto no banco lá, sozinho, em vez de ter feito cenas boas desenvolvendo os biju, pô. Vagando sozinho Os Jinchuriki, né, no caso. porque o Jinchuriki dele, o Yagura, já tava morto há um bom tempo. E mesmo nesse caso, a luta foi mostrada como se o Deidara tivesse derrotado a besta como se não fosse nada. Todo mundo esperava que os Jinchurikis tivessem mais desenvolvimento, e isso não aconteceu. E eu sei E tem essa fita também, né, que o Kishimoto inventou Jinchuriki depois, tá ligado? Tanto que nem cita isso do Gaara lá no clássico, tá ligado? Era uma outra fita, o Gaara do Naruto, assim. Aí depois que ele, opa, e se eu fizer de uma cauda até 9 e tal? Só que aí o cara pensou na ideia, fez o design foda lá e não quis desenvolver. que alguns deles aparecem em fillers, como o Takata ou a Fu, mas quem se importa com filler? Literalmente. Cara, irmão, a filha do Takata é muito ruim, viado. Muito ruim, muito ruim. Pode pular, foda-se, foda-se. A maioria das pessoas pula hoje em dia. O que vale é o mangá, e no mangá eles praticamente não existem. Até aparecem por uns instantes depois, quando são trazidos de Aparece assim, ó. Aparece a Biju, os caras da Katsuki,
pegamos a Biju. E é volta isso. pelo Edo Tensei, mas fora isso é muito pouco. Alguns só dizem o seu nome e desaparecem, não tem nenhum desenvolvimento real. E honestamente, eu nem fico bravo com isso. Se liga, se o Kishimoto tivesse parado a história pra desenvolver cada um dos Jinchurikis e as suas bestas antes da guerra, o ritmo da trama teria ficado muito mais lento. Talvez lento até demais. Isso poderia ter dado certo se a narrativa fosse muito bem feita, mas às vezes é melhor seguir em frente. Só bem desenvolvido, tá ligado? Porque Naruto tem a questão da narrativa. Cara, igual, vou pegar exemplo de 2 animes recentes que eu vi. Attack on Titan. Tem uma puta história complexa, narrativa pra caralho. É muito bem contada no tempo certo, sem enrolação, e o bagulho vai indo, vai indo. E tem Solo Leveling, que é tipo, foda-se! É isso aqui, ó, e tum, 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 tum. E rapidão o negócio vai escalando. Tipo, Solo Leveling você não consegue nem acompanhar direito, é muita informação e sobe, sobe, sobe. E você não para, parece uma descarga de dopamina que você vai tendo. Você termina Solo Leveling igual o Senhor Cinema, tá ligado? Você termina, tipo, caralho, pai, que isso, mano? É muito acelerado, velho. Então, acho que Naruto. Eu falei que Naruto tinha que ter o remake tinha que ser na pegada Attack on Titan, não Solo Leveling, que é muito acelerado. Mas tinha que dar uma agilizada em muita coisa aí que. Só de tirar os fillers já ajuda, né? Mas poderia ser bem melhor. Mesmo. A gente sabe que dentro do universo de Naruto, principalmente no mangá, a gente tem diversas inconsistências. Então, talvez isso tenha É outro problema, né, que eu vejo no Naruto, que o Kishimoto escreveu a base, escreveu um pouquinho, mas ele não pensou no final, né, ele foi pensar depois. E eu acho que isso é um erro, eu acho que toda vez que o escritor for começar uma obra de história, ele tem que pensar no final antes de fazer de trás pra frente, que ele vai, ainda assim, pode ter ali, né, algum furo de roteiro, que vai precisar de um retcon e tal, mas vai ser bem menos, tá ligado? E se eu não me engano, o Isayama foi assim, assim, o final do jeito que foi, ele não estava escrito, mas ele sabia, tá ligado? Que o Rumbling ia acontecer, basicamente. Ele pensou, tipo, de alguma forma, o arco final é o Rumbling, entendeu? O arco final é o Rumbling e eu vou criar todo o background pra fazer o estrondo acontecer, entendeu? sido realmente a melhor escolha do autor. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente existem muitos conceitos dentro da obra de Naruto que realmente acabaram sendo um pouco esquecidos, deixados de lado, porque senão a obra não iria andar da forma que o Kishimoto estava prevendo. Então isso teve que acontecer pelo bem da narrativa e pelo bem de nós fãs que estamos assistindo, ou até mesmo lendo o mangá. Essa é a parte... Porra, antes do Kishimoto ir encontrar o mestre Akira, podia tanto ele dar um estalo nele e falar, caralho, eu vou dar uma ajeitada aqui e nós vamos refazer essa porra, tá ligado? Era pra Naruto ser top 1, mano. Era pra ser a melhor história de todos os tempos, mas é, é tanto erro acontecendo que ela vai descendo e vai descendo, tá ligado? 3, eu tenho mais 2 vídeos falando sobre conceitos esquecidos, então dá uma conferidinha aí. Eu vou deixar a parte 2 no card, e aí eu acho que na parte 2 tá o card da parte 1. No mais é isso, se você gostou do vídeo... E quando eu falo em remake, é tipo, igual o Neji morreu pra proteger o Naruto e a Hinata. O cara praticamente quis, né? Quis ir dessa pra melhor. Eu acho que no remake tinha que fazer o Neji, em algum momento, ser ele o responsável de segurar o Obito e ele morrer ali, entendeu? Morrer pro Obito 10 caudas, entendeu? Aí trazer talvez o brilhantismo, não 2 varetas que um cara com Byakugan não conseguiu mandar pra longe. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e também ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui do Konoha Chronicles. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. É nóis, rapaziada, se inscreve lá no Konoha, o mano é brabo, e fazer canal de tipo, Naruto é muito grande, né, é uma obra boa de se focar, mas é complicado você fazer canal de uma obra só, mas ele consegue ir buscando temas, e não para, o homem não para, então se inscreve lá, e no mais é isso. Talvez, se um dia eu tiver paciência e criatividade, eu vou fazer um vídeo no canal principal corrigindo Naruto. Eu basicamente vou fazer um remake de Naruto da minha cabeça, como poderia ser melhor. Acho que seria interessante, tá ligado? Porque já tem muita ideia que eu tenho na cabeça pra fazer a obra ser melhor, ao meu ponto de vista, obviamente. Acho que ia ser interessante. E no mais é isso, mano. É uma pena, uma pena. Naruto. Comenta aí se você concorda que Naruto era pra ser top 1. Top 1, melhor história dos animes. Mas errou tanto que acabou caindo algumas posições, mas ainda assim é incrível, né? A gente sabe que o Narutinho é brabo.
Tamo junto.